Um prazer sempre um prazer sempre muito grande estar com vocês. Já comecei uma conversa com a Telma, antes de darmos início, e falava sobre essa situação de nós, graças à internet, nós conhecermos outras pessoas, outros trabalhadores da seara, e isso sempre é muito acrescenta muito em nossas vidas. Então, gratidão a Deus por todos essas oportunidades que surgem à nossa frente e de podermos juntos fazermos alguma coisa pela nossa doutrina. E hoje eu vou falar sobre a lei de reencarnação como promoção da ordem e progresso. Essa questão de promoção da ordem e progresso, ela vai ficar mais para o final, porque eu vou dar um introito primeiro com relação ao próprio princípio reencarnatório, a pluralidade de existências, né? E eu estou sempre procurando livros, eu fico quase enlouquecida com, com as obras, eu tenho notícia, eu compro, eu começo a ler, tem alguns que estão aqui na pilha esperando a complementação ou a leitura, mas sempre com alguma coisa na mão para nós podermos ter conteúdo e o conhecimento ampliado. E essa questão da reencarnação, eu me deslumbrei, para dizer bem sincera, e dizia isso para a Thelma, e tenho me deslumbrado, vamos dizer assim, com a questão científica da questão, né, da investigação científica a respeito da pluralidade da reencarnação, né, da aceitação pelo campo científico do princípio reencarnatório, de como ele funciona. Então, eu tenho um livro aqui. Primeiro, eu me reporto a um livro de Gabriel Delany, A Reencarnação. Eu não sei se. Não, tá, o fundo está sem. A Reencarnação, de Gabriel Delany, em que ele, no primeiro capítulo, ele traz um conteúdo como uma revista histórica da teoria das vidas sucessivas. E nós vamos encontrar, então, nós vamos ter esse entendimento desde todo, sabe, não nos tempos primitivos, mas quando nós nos constituímos como civilização, nós já tivemos essa crença das vidas sucessivas. Na Índia, na Pérsia, no Egito, na Grécia, na Judéia, enfim, sempre a teoria reencarnatória ela esteve presente entre nós. Isso significa, em primeiro lugar, que nós nunca estamos órfãos, que a espiritualidade maior, que Jesus, que esses espíritos de luz, em todos os planetas, em todos os lugares, eles estão sempre enviando espíritos mais adiantados para permitir que nós tenhamos e façamos a nossa evolução. Espíritos mais adiantados que se dispõem a renascer entre os mais atrasados para trazer as ideias. Então, vejam, a reencarnação é algo que nos acompanha de há muito. E quando foi que começaram a surgir as dúvidas ou a incredulidade a respeito da reencarnação? A partir de meados do século VI, né, pelos idos de 500 e pouco, 540, na como é que fala, no desculpa, no concílio de Constantinopla, quando a Teodora, mulher do imperador Justiniano, uma mulher de má vida, uma mulher de maus sentimentos, né, perversa até, ela se sentindo ameaçada pela lei da reencarnação, ela exige que o imperador baixe um decreto, como se isso pudesse ser possível, você, por meio de um decreto, você extinguir uma lei natural. E da reencarnação passamos à ressurreição.
que, pelo lado científico, é algo absolutamente impossível de ocorrer. Ressurreição seria o renascimento no mesmo corpo, renascer do mesmo corpo. Qualquer pessoa, mesmo não sendo científica, ela vai ter uma ideia de que o nosso corpo, né, após o nosso desencarne, a partir do momento em que cessam as, toda a vitalidade do corpo, ele começa a se desintegrar, né? Ele já começa um processo de destruição total, até virar pó. Como que isso seria possível você reconstituir essa matéria que hoje ela já se encontra destruída? Então, a reencarnação, ela é uma lei natural, né? E para entendê-la, nós precisamos buscar outros conhecimentos, o corpo semimaterial, né? O primeiro ponto que eu acho que é o mais relevante é a crença na imortalidade da alma. Somos espíritos imortais, né? Estamos aqui vivendo essa encarnação e já tivemos N encarnações e teremos outro tanto até chegarmos na condição de espíritos puros. Para isso, nós precisamos ir e vir, ir e vir. E nesse ir e vir, nesses movimentos que fazemos reencarnatórios, é a possibilidade que se abre para nós de crescermos, né? Ainda que tenham pessoas que desdenhem disso, que tenham aqueles conceitos pueris, infantilizados a respeito de como nós nos tornaremos um dia, nem pensam nisso, acham que o espírito nasce com o corpo e depois da morte, a vida eterna, alguns pensam que é o céu ou é o inferno, né? Nem sei, eu não tenho acompanhado as modificações na igreja e sem fazer comentários desairosos a respeito, mas não sei se progrediram nisso. Mas para uma mente científica, é difícil você pensar nessas considerações absurdas de como é a nossa destinação. Muito mais razoável para mim é pensar que nós somos espíritos imortais, vivendo, tendo oportunidades reencarnatórias, para que a justiça, para que Deus até possa ser compreendido na sua grandeza, naquilo tudo que nós, ainda que imperfeitos, muito imperfeitos, temos uma concepção de Deus, que é tudo de absoluto, é o eterno, é o incriado, é aquele que, né, é em todos os adjetivos que nós conhecemos, ele é absoluto. Então, como esse Deus, que é o nosso Criador, nos criaria só para o sofrimento, ou por que, que ele colocaria o mal? Então, essas questões muito graves do nosso viver, nós temos respostas com a lei da pluralidade de existências, da reencarnação. Só ela que pode nos dar respostas das mazelas do mundo, de tudo aquilo que temos de enfrentamento. Todas as vicissitudes da vida só se justificam pelas sucessivas vidas, pelas obras que nós realizamos em vidas passadas, as obras que nós realizaremos, a que deixamos de fazer, a que teremos ainda que passar, experimentar como um aprendizado. Então, eu particularmente, quando iniciei meus estudos, eu tive bem depois o contato com a parte mediúnica e comecei a participar de reunião mediúnica, mas a minha crença absoluta na lei reencarnatória, na pluralidade de existências, foi fazer uma análise, né? Eu crendo em Deus e tendo convicção, eu não sou materialista, eu creio em Deus, de que esse ser, né, que nós nem temos como defini-lo bem, ele não poderia ter criado o mal. Essas diferenças são obras nossas, como falei. Então, o processo reencarnatório é algo que faz muita diferença no nosso viver, e é onde nós vamos chegar no final dessa minha preleção. Então, falando de um livro, eu acho que vocês todos aí
já leram as obras de Leon Denis, que eu tenho para mim, adoro as obras de Leon Denis, e sempre identifiquei nesse ser um espírito muito avançado. Tem ele, como Kardec, foi druida, que foi um povo que depois dizimado pelos romanos, mas que tinha um alto grau de espiritualidade, e, enfim, então a gente percebe quando um espírito renasce, deixa uma obra substanciosa, algo que não se deteriora no tempo, é a presença de um espírito superior em nosso meio, que se dispõe a renascer entre nós, pobres mortais, para trazer conteúdos que nos ajudam na nossa elevação espiritual. Então, esse livro, No Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, recentemente foi publicado um outro livro que leva esse título, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, 100 anos depois. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram oportunidade de ler, mas é um apanhado de vários escritores, de estudiosos da doutrina, da Associação Médica Espírita, que se debruçaram sobre essa obra de Leon Denis para fazer, vamos dizer assim, uma análise do conteúdo que Leon Denis escreve no final, quase o começo do século passado, e comparar os seus ensinamentos aos acontecimentos e à evolução das coisas até o momento presente. E eles, obviamente, perceberam que, e isso é uma coisa que eu sempre detectei em Leon Denis, um espírito superior, ele tá, a impressão que se dá, e óbvio que é assim, ele está sempre adiantado no tempo, porque a leitura que fazemos de Leon Denis nos remete a isso, né? Quando ele trata das questões sociais, da questão da mulher, das questões do nosso viver, parece que ele está hoje escrevendo sobre o nosso mundo atual. E eles, com algumas acertos, mas que não desmentem ou que não diminui a grandeza de Leon Denis, eles fizeram uma abordagem de cada capítulo desta obra. E aí, uma das coisas que eu vi com muita alegria, né, porque esses dados científicos, só agora, eu estava dizendo isso para a Thelma, que com a internet, hoje nós somos, graças a Deus, nós temos acesso a várias falas, seminários, congressos espíritas, em que essas pessoas estudiosas, como foi a doutora Marlene Nobre, como é o doutor Décio Iandoli, o doutor Sérgio Felipe e tantos outros nomes do campo científico, médico, né? Psiquiatras, quantos psiquiatras que estão hoje voltando seus estudos à metafísica, às coisas da alma, da imortalidade e dos fenômenos espíritas, né? Porque isso ainda, para uma grande parte de pessoas que ainda creem, né, em Satanás, são falas satânicas, são coisas do diabo, coisas assim pueris e muito infantilizadas, né? E eu, quando quase graças a Deus não me deparo com pessoas assim, mas se eu me deparar, eu vou dizer a elas: vai estudar. Eu te recomendo alguns livros, algumas obras, estude com afinco, e aí talvez você mude de opinião, começando até a desmistificar a questão do Satanás, porque tudo é o diabo, tudo é o diabo. Não, não é o diabo, são espíritos inferiores que estão atuando para promover o caos, a cisânia, a discórdia e a involução dos seres, né? Então, tudo vai evoluindo. E esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, 100 anos depois, eles trazem dados que são magníficos com relação ao desenvolvimento do campo científico do espiritismo. É claro que nós temos uma trilogia. O Espiritismo é uma filosofia,
sim, maravilhosa filosofia. É uma religião porque nós temos como mestre, nós temos o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo nos remete ao campo religioso, mas sem aqueles dogmas, sem a hierarquia, sem nós sabemos hoje que nós nos conectamos com Deus por nós mesmos. Eu abro a minha janela todos os dias e faço minha oração, eu estou e tenho certeza que eu estou me conectando com o Pai. Eu não preciso de intermediários. É evidente que as orações que fazemos em benefício dos outros, elas ajudam. Nós emitimos vibrações de amor que chegam a essas pessoas. A oração tem um poder de transformar gigantesco. A fé se alimenta da oração e do entendimento. Nós corroboramos e aumentamos a nossa fé quando nós temos ampliado o nosso entendimento acerca das coisas espirituais, das verdades espirituais, não é? Então, esse livro, eles trazem dados importantíssimos sobre o desenvolvimento científico da nossa doutrina. E é surpreendente. E eu agora retomei, né, quando eu decidi falar sobre isso, eu peguei o livro de novo. Essa madrugada eu não conseguia dormir, eu peguei o livro, eu fiquei estudando mais alguns capítulos, e é maravilhoso saber quanto de trabalho científico já tem publicados em várias revistas científicas em toda parte, principalmente nos Estados Unidos. Tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem aqui, né? Um grande nome desses trabalhos científicos nós devemos a Ian Stevenson, né? Que foi integrante da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e que tem uma obra, 20 casos concretos de reencarnação, e ele tem isso publicado. É lógico que no momento em que ele fazia aquilo, sempre existiram os detratores, isso nunca faltou. Né? Detrator é o que mais nós temos no mundo. As pessoas não comungam com ideias, e isso acontece também no mundo espírita, no campo científico, que aí eu atribuo a soberba da criatura. Eles se endeusam e não admitem discussões que estejam fora daquilo que eles têm como objetivo. Isso acontece com alguns dentro do meio científico, mas com alegria eu vi que tem muitos que se debruçam sobre essa questão da imortalidade da alma, da nossa destinação depois da morte. Eu fico pensando, e foi sempre o que me moveu, que vida vazia, que vida sem sentido. Nós, como a do materialista, que acha que depois da morte tudo acaba. Para que nós temos que viver numa sociedade tão difícil, tão desigual, e uns com tanto, outros com nada? Enfim, tudo isso que todos nós sabemos que é viver neste planeta Terra, né? Cheio de vicissitudes, cheio de aparentes injustiças, que nós também sabemos que elas não existem. Nada mais é do que a colheita. É lógico que nós oramos pelos ímpios, é difícil, mas nós fazemos. Eu já estou evoluindo, porque eu estou conseguindo, nas minhas orações, para quem mais eu tenho que pedir? Por aqueles que se encontram ainda com as suas consciências adormecidas, para aqueles que não acreditam em nada, para aqueles que levam a vida só no campo da ilusão que o mundo oferece, porque o mundo é cheio de ilusões. O mundo é cheio né, de ciladas, e se nós não estivermos atentos, como ainda temos, né, um grau de evolução diminuto, nós podemos cair e estagnarmos neste processo evolutivo. Mas voltando então às publicações, eu me surpreendi com as publicações, a quantidade de publicações científicas, de estudos que já começam a despertar
um interesse muito maior a respeito da questão da reencarnação, da imortalidade da alma. Então, nós, assim, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos continuar estimulando, divulgando, estudando, e dentro das nossas casas espíritas, termos sempre essa preocupação em passarmos essas informações, porque o espírita, ele tem, eu outro dia dando uma aula, e eu falei para o grupo novo, alguns assim, eu falava sobre a reencarnação, mas eu não quero voltar mais, eu não quero reencarnar. Eu falei, não é querer, querida, você vai, ou querido, você vai reencarnar, né? Porque não existe outro meio de nós evoluirmos se não for pelo processo reencarnatório. Você não compreender e você não desejar, não significa que você não vá passar. E assim eu penso para todas as pessoas que desdenham da reencarnação, né? Que é realmente algo que vamos enfrentar e, graças a Deus, vamos enfrentar. E devemos aproveitar essa nossa encarnação com toda a nossa força, porque nós não sabemos quando desencarnamos, quando teremos outra oportunidade. Todos nós aqui sabemos que nós passamos um bom tempo na erraticidade, que nós ficamos lá esperando, aguardando a fila de um novo reencarne. E só vamos realmente obter algum certificado de que nós estamos melhorando a partir do momento que nós renascermos em outro corpo, em novas experiências. Então, o estudo da reencarnação, cientificamente falando, para mim é o ponto, e eu tenho falado, mesmo antes de começar a ouvir alguns, como as palestras do Dr. Décio Iandoli, que eu admiro, ele fala de uma forma simples, ele é um conhecedor, e tantos outros. E eu já pensava nisso, né? Que o estudo da reencarnação é o que vai trazer para nós, né, uma consciência dos nossos atos, o quanto nós precisamos ter um controle das nossas emoções, no sentido dos sentimentos que externamos, daquilo que fazemos com o nosso próximo, de como agimos na nossa casa espírita, na sociedade. Porque quando temos essa ideia da reencarnação, nós começamos a pensar. Se eu começar a transgredir, eu sei, eu não posso mais alegar ignorância. Eu não posso dizer que eu não sabia, porque até um certo ponto, o ignorante, ele tem um respaldo. Isso ocorreu conosco quando iniciamos o nosso processo evolucional, já na fase hominal, dotados, porque as potências da alma, que até, aliás, Leon Denis fala belamente e magnificamente sobre as potências da nossa alma, nós já temos o livre-arbítrio, só que até um determinado ponto, esse livre-arbítrio era tutelado. Quando nós começamos um processo mais evoluído, de estarmos numa civilização, nós já começamos a responder pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, por tudo aquilo, né, pelo nosso plantio. E aí é muito singelo, quem planta, colhe. Agora precisamos saber o que estamos plantando, né? Então, a partir dessa crença que nós, não é uma crença pueril, é algo que faz, para mim, todo um sentido da justiça divina, de eu ter mais ainda amor ao Pai, por saber que Ele é absolutamente justo e bom, e que não há o mal senão aquele que nós próprios fazemos, né? Então, esse mal aparente, ele tende a desaparecer com a nossa evolução. Outro dia alguém dizia, né, puxa vida, mas quando, e eu já cheguei a pensar isso, quando que o espiritismo ele vai calar para todo, vai chegar, vamos dizer assim, a toda a humanidade? Porque quando nós estudamos as obras, nós depreendemos isso do seu conteúdo, que o espiritismo veio
para uma humanidade, não veio para uma meia dúzia de adeptos. E aí nós vemos assim aquela multidão de outras pessoas que integram outras religiões e que também que não acreditam na reencarnação, nos princípios propostos pela doutrina espírita, e eu cheguei a ficar meio perturbada com isso. Eu falei, quando que isso vai acontecer? Aí, se você faz uma análise do surgimento da doutrina, que é o nosso ponto, é 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, e até os dias de hoje, nós vemos a evolução que o Espiritismo teve no mundo. Alguém fala, mas começou na França e lá não existe, mas as pessoas elas esquecem que as coisas podem nascer num determinado ponto, se desenvolver em outro. Assim como também a pesquisa científica séria, nem sempre o pesquisador que hoje ele se debruça sobre uma questão, ele vai, enquanto vivo, ter o prazer de ver aquilo que ele começou a estudar e trazer ao mundo, ele ver aquilo com sucesso. Até outro dia, numa palestra do Décio, ele falava sobre isso, esse estudo, esse debruço sobre essas questões científicas, da neurologia, do campo do psiquismo, que se reportam à mediunidade. Ele dizia, puxa, talvez eu desencarne e não consiga ver nada disso que eu iniciei. Veja bem, aí, brincando, ele disse que a esposa teria dito a ele, e isso é importante para você, saber que você foi o iniciador disso, né? Porque ele se reportava essa gama enorme de artigos científicos já publicados, né? Que hoje vem, né, corroborar todas essas ideias desses que já deram o start e foram desacreditados. Então, não importa, para quem está estudando, não importa se ele vai colher nesta vida os louros daquilo que ele iniciou. Não importa, ele é um instrumento para dar continuidade, que ele comece e outros darão continuidade. Tem um provérbio árabe que diz assim: quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque as tâmaras elas levam 100 anos para darem frutos. Então, isso é uma coisa muito importante no campo científico. Aquele que se debruça sobre uma teoria, sobre um estudo, nem sempre ele vai ver o resultado desse seu estudo ainda em vida, mas outros vão aproveitar esse início, esse estudo, e vão dar continuidade. Então, vejam que isso tudo eles trazem de forma, nesse livro, todas essas questões que a gente sabe que, né, que Leon Denis foi o consolidador do espiritismo na França, né, que prosseguiu com os ensinamentos de Kardec, e nós temos esses estudiosos debruçados numa obra tão importante e perceberem que todo aquele conteúdo, hoje nós vamos ter uma continuidade, nada vai desagravar as exposições de Leon Denis, enquanto estudioso, filósofo que ele foi, e que nós sabemos todos esses espíritos não têm vida fácil. Quem estuda a vida de Leon Denis sabe, ele enfrentou a cegueira, a pobreza, enfim, ele teve uma vida muito difícil, mas nem por isso deixou de ser, que é, né, condizente a tudo que um espírito mais avançado tem: determinismo, resiliência, né? E a gente, às vezes, por qualquer tempo, mau tempo, uma chuva, um frio, a gente não quer sair de casa para ir ao centro. Mas esses espíritos, eles renascem para fazer essa diferença, né? Então, deixa eu ver aqui, porque eu, até brincando, meu marido falou, para que você quer o papel? Porque eu preparo, eu faço, eu leio, aí eu começo a falar, e aí eu vou e eu não sigo o roteiro, né? Mas para não ser repetitiva, então, voltando aqui a uma questão muito importante, que é sobre entender esse processo reencarnatório como
uma oportunidade de nós retificarmos os nossos passos, Leon Denis diz assim, e isso, né, o mal, sob o ponto de vista, né, tem um caráter relativo e passageiro. É a condição da alma ainda criança que se ensaia para a vida. Pelo simples fato dos progressos feitos, vai pouco a pouco diminuindo, desaparece, dissipa-se, à medida que a alma sobe os degraus que conduzem ao poder, à virtude e à sabedoria. Isso são palavras, né, de Leon Denis, nos explicando, e é muito compreensível isso. O mal é passageiro e é fruto daquilo que nós próprios fazemos, pela nossa ignorância, pela nossa condição evolucional, né? E aí a gente pode aproveitar tudo isso e pensando, né, nesse processo evolucional que está atrelado, obviamente, às sucessivas reencarnações, nós começarmos a refletir com muita seriedade aquilo que nós estamos fazendo hoje, né? É aquela condição de fazermos uma autoanálise. Eu penso que toda essa questão, e isso nós temos espíritos valorosíssimos, como Joana de Ângeles, né, como Hamed, que eles nos dão subsídios para que nós façamos e tenhamos condições, por meio das suas leituras, dos seus livros, de começarmos a fazer este processo de introspecção, de entrada em nós mesmos, né, para que nós tenhamos o conhecimento minimamente daquilo que nós somos. Porque esse é um processo também muito difícil, que está atrelado ao nosso grau de intelectualidade, embora existam pessoas muito simples, não estou dizendo que são os letrados que têm, muito pelo contrário, às vezes temos pessoas muito intelectualizadas, mas que não têm nenhum desenvolvimento espiritual, que não e que tem uma soberba, uma arrogância muito grande. E nós todos precisamos fazer essas introspecções, essa entrada, né, dentro, né, fazermos essa viagem para dentro de nós e irmos gradativamente descobrindo as nossas sombras, porque todos nós temos. Né? Infelizmente, às vezes a gente fala, mas eu quero a nave, eu não estou aguentando mais ver tantas iniquidades. Falo de vez em quando, mas na mesma hora eu acabo eu mesma me puxando a orelha, porque nós sabemos que nós estamos no lugar certo, no tempo certo, vivendo uma realidade que é condizente ao nosso grau evolutivo. Então, não tem como fugir disso, acreditando ou não. Agora, o alento, justamente, é sabermos que, cientificamente falando, nós caminhamos, e aí eu falava da evolução do espiritismo, né? Que a gente fica com essa descrença, mas quanto o espiritismo já evoluiu, quanto, e graças também à tecnologia, que nós, pense, em 1857, e hoje nós temos oportunidade de ouvirmos palestrantes em outros países, então, o avanço do movimento espírita ele é muito grande. Né? As traduções, as primeiras obras que vieram, né, não eram todos que tinham acesso. Hoje nós compramos qualquer livro, todas as obras traduzidas, né? Também do nosso lado aqui com o Chico, o desenvolvimento, todas as obras de Chico Xavier traduzidas, levadas para outras partes. Então, isso acaba alentando o nosso coração com relação a essa questão que eu me fazia. Quando é que o movimento espírita vai atingir e chegar a toda a nossa humanidade? O grande problema é que nós somos imediatistas. Nós queremos hoje consertar uma coisa que nós levamos muito tempo para estragar, que nós fizemos, né, ainda graças a Deus que nós temos e renascemos com o esquecimento do passado, porque ninguém suportaria relembrar coisas que foram absolutamente horríveis que nós cometemos.
Se nós estamos aqui hoje, nós espíritas, já com essa consciência, temos que dar graças a Deus e usarmos isso para a nossa própria melhora, a nossa redenção, não no sentido de todas as coisas, mas de nos redimirmos perante as nossas próprias faltas. Né? Nós temos o caso de maravilhosa a Ivone Pereira, que foi uma suicida, e ela renasce não necessariamente com uma deformação, com uma coisa que às vezes acontece na maioria dos casos de suicidas, mas com a missão da mediunidade. E ela desenvolveu e ela cumpriu maravilhosamente a sua missão, enquanto médium humilde que foi, valorosa que foi. Então, os mecanismos da espiritualidade para nos empurrar acima, para nos levar acima, para um patamar mais elevado, são insondáveis. Né? Se a gente passa alguma coisa aqui, tem uma sabedoria por detrás. Ninguém é vítima, ninguém é um coitadinho. Nós somos os artífices do nosso próprio destino. Então, tenhamos, nesse sentido, a humildade, né, de reconhecer e de aceitar, vamos dizer assim, e fazermos o possível para melhorarmos, porque também nós podemos melhorar. Não é porque nós nascemos numa condição que eu tenho, eu nasci bem pobre, eu vou ficar lá sem fazer nada. Não, vai se esforçar, vai estudar, vai levantar de madrugada, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa que você vai sair. Não está escrito que você vai ter que ficar todo o seu tempo de vida numa condição de miséria. Não, porque você também tem vontade, você tem livre-arbítrio, você tem possibilidade de fazer escolhas e sempre aparece oportunidades de crescimento. E para todas as coisas. Quantas vezes nós vemos aí espíritos que renascem numa condição física, sem braços, sem pernas, e estão divulgando palestras de autoajuda, com uma alegria em expor a situações de resiliência. Isso são espíritos que estão ali gratos por terem uma oportunidade de retificação do seu caminhar. Então, o que eu queria, na verdade, hoje, e abrindo aí para alguma pergunta, se tiverem, não sei se meu tempo já está, acho que sim, né? Porque já está se esgotando, de fazer algum tipo de pergunta, é no sentido assim, de nós, primeiro, confiarmos que a doutrina espírita ela veio por um planejamento de espíritos de alta envergadura. Então, se veio por esse meio e através da mediunidade, é porque teria, sim, que atingir a sua finalidade, que é ser aceita por toda a nossa humanidade. Vai demorar? Sim, não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Mas, analisando, nós já temos um processo bem grande de evolução do movimento espírita. E eu falo do movimento por quê? Porque os princípios da doutrina espírita, principalmente o da pluralidade de existências, é que vai dar uma consciência maior à criatura humana. Imagine se todos na humanidade tivessem, mas não de forma vazia, porque às vezes nós temos até entre nós aquelas pessoas que, quando passam, por exemplo, a perda de um ente querido, a pessoa deixa de ser espírita, porque ela blasfêmia, ela se coloca contra como que Deus fez isso comigo, como que me levou o meu filho, coisa assim, né? Então, nós precisamos aferir de vez em quando a quantas andas a nossa convicção, a nossa fé, a nossa crença não uma crença irracional, porque isso o Espiritismo nos propõe, uma crença racional, uma crença em que nós temos a possibilidade de pensar sobre questões. E é isso que fazem esses estudiosos, esses cientistas, que estão se debruçando sobre questões que a maioria dos leigos não sabem, mas que vai
essas deduções científicas vão chegar no momento certo. Eu penso que todos esses estudiosos não nasceram por acaso no seu campo de atuação, né? Eles estão, já vêm com uma evolução, vão deixar um legado e outros virão, e assim o nosso mundo será melhor quando nós todos tivermos uma consciência da responsabilidade no nosso viver, né? Então, a reencarnação, o princípio da pluralidade de existências, ela agindo para uma harmonia do conjunto. Olha que maravilhoso quando nós todos, né, mais convencidos disso, tivermos mais disposição à prática do bem, a nos ajudarmos mutuamente nas questões mais difíceis para nós, porque sozinhos nós não somos nada, mas juntos nós acabamos sendo uma força muito grande. E aí, o mal, se ele insistir, esse espírito, né, ele está completamente equivocado e deslocado no meio. E é o que nós, né, temos lido a respeito da transição planetária. Não é que nós vamos rezar para que nós não sejamos deportados, mas não é o desejo de que aqueles que promovem o mal sejam levados. O desejo é de que eles despertem suas consciências e parem de fazer o mal. Há tantos, há uma coletividade, às vezes a níveis insuportáveis, aqueles que promovem as guerras, os que integram o tráfico de drogas e toda essa coisa horrível que nós temos no nosso mundo. A transição nos levará a um pouco mais de, né, levará o planeta Terra a um pouco mais, menos pressão que nós sofremos, até por influência da psicosfera pesada, densa, pelos habitantes, pelos que estão desencarnados ao nosso redor, e que nós precisamos, né, ter um alívio disso, mas continuaremos no nosso processo de aprendizado, na convivência com outros que também, né, já com uma consciência desperta, vão lutar com aquelas sombras que existem dentro de cada um. Então, para mim, maravilhoso esse livro, aplaudo todos esses estudiosos, com exceção do Dr. Décio, que eu tenho acompanhado. Eu vou até procurar os nomes que estão nesse livro, porque estou completamente fascinada com os avanços desses estudiosos no campo da metafísica, das manifestações espirituais, né? Que é a mediunidade, que é tão relevante. Né? Às vezes eu penso, meu Deus, alguém que nasça fora do espiritismo e acontece, e tiver uma mediunidade ostensiva, como já aconteceu tantas vezes, a pessoa vai ser levada para ser internada num hospital psiquiátrico, hoje não se dá mais choques, mas deve fazer, né, dopar, tomar remédios, e por uma coisa que é natural. Todos nós somos médiuns, alguns com mais intensidade ou com tarefas muito definidas nesse campo, né? Então, mediunidade sempre fez parte do nosso ser, porque somos espíritos encarnados e a nossa alma tem as suas manifestações, ela capta todas as impressões, né? Isso também tem o estudo da pineal tão importante no campo da mediunidade, né? Tem várias palestras sobre isso, o livro Missionários da Luz, que aborda este campo da glândula pineal, né, quando a pessoa tem uma mediunidade mais ostensiva. Isso tudo é maravilhoso. E também, só para encerrar, e dizer assim, porque infelizmente no nosso meio tem aquelas pessoas que não aceitam as obras de André Luiz. E eu quero registrar, me perdoem os que pensam o contrário, mas nós temos a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que surgiu em 1857. Em volta da década de 40, 50, vêm as obras psicografadas de Chico Xavier, trazendo a coletânea toda de André Luiz.
pelo que eu tenho ouvido e falado, todos esses que se debruçam no campo científico têm estudado as obras de André Luiz. Evolução em Dois Mundos, que para mim é um livro muito difícil, Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, e assim vai. André Luiz é um outro marco do nosso, vamos dizer assim, de mais um pouco das revelações espirituais que chegam para nós. Como eu falei bem lá no começo, nós não estamos órfãos. De tempos em tempos, renascem espíritos que vêm trazer alguma coisa a mais. Assim, no campo da mediunidade, quem é que pode refutar as obras, a veracidade das obras psicografadas pelo Chico, a integridade moral e espiritual dele? Tentaram, de todas as formas, denegrir a sua imagem, mas o Chico está aí, né? Ele superou todas as coisas, e todas as obras de André Luiz, assim como de Emmanuel e de outros espíritos, estão aí com um conteúdo muito maravilhoso sobre a relação entre nós encarnados e os desencarnados. Então, queridos, era assim, trazendo um apanhado geral, né, sobre essa questão da evolução, primeiro, da do estudo da pluralidade de existências, da reencarnação, e os efeitos que ela pode, no decorrer do tempo, promover na harmonização da nossa sociedade. E é o que nós esperamos, até começando por nós mesmos, que nós tenhamos, né, muita convicção de que nós estamos aqui não a passeio, estamos aqui para um aprendizado, para uma melhora do nosso espírito. E certamente, com a ajuda de Deus, de Jesus, dos nossos protetores, nós haveremos de andar, nem que seja milimetricamente falando. Agradeço a todos e, se alguém tiver alguma questão, fiquem à vontade.